Agora vamos entrar na questão do UFC, né? Mais uma vez a gente está aqui numa situação te perguntando sobre uma luta que para muita gente não faz sentido você aceitar. Como é que foi o processo até você aceitar essa luta? E logo quando você saiu da última luta, você achava que realmente vinha o cinturão? Não estava pensando no cinturão, até porque o Dana White, mas o que Dana White fala não se escreve, né? O Dana White falou que ia ser o Romero, então eu falei bem assim, não, tenho que trabalhar porque a realidade é que o dançarino dança, o cantor canta e eu sou lutador, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. E eu pedi uma luta pro UFC, eu falei pro UFC bem assim, eu quero o Luke, me dá o Luke Rockhold. Aí o UFC falou, não, o Rockhold está amarelando, a gente não sabe quando ele luta, quando ele volta. Pô, mas ele falou que ia voltar em julho, a gente não sabe. Ele falou, mas a gente não sabe quando ele volta. Eu falei, então me dá o Romero. Aí o UFC, não, o Romero vai ficar esperando pelo cinturão. E pra mim foi bastante estranho quando marcaram a minha luta e depois de um tempo o Romero pediu o Anderson, né? Pelo cinturão interino. Vem cá, o Bisping não morreu. O Bisping vai lutar daqui a pouco. Se é certo ou se é errado, não é problema do Bisping. O UFC que está permitindo que isso aconteça. Então, não faz sentido um cinturão interino para um atleta que está lutando, para um atleta que está em atividade. O Bisping até falou que foi meio desespero, né? E eu tenho que concordar com esse frouxo. Realmente foi. Mas eu estou tranquilo, estou fazendo um bom trabalho. A galera está vendo que eu estou me empenhando em fazer um bom trabalho. Eu também não vou lutar com qualquer um, vou lutar com o quinto, né? Eu acho que é o quinto do ranking. Um cara que está subindo, vem de boas vitórias, é novo e é um atleta que a gente tem que respeitar. Mas eu vou para terminar a luta no primeiro. Quando marcaram a luta do Jorge St-Pierre contra o Bisping, como é que foi sua reação? Como é que você soube disso? Eu já sabia, já imaginava. Eu já imaginava que isso poderia acontecer. Na realidade está acontecendo de tudo no UFC, né? O que me chateia bastante não é o fato do St-Pierre lutar com o Bisping. Para mim é normal, ele pode lutar. Mas ele nunca lutou em 185, sempre falou que era muito pequeno, entendeu? Sempre arregou de lutar com o Anderson, todo mundo sabe disso. E agora que ele volta para lutar, ele quer lutar no 185, pô, tá bom, quer lutar, bacana, pega comigo. Eu estou aqui, vem lutar comigo. Se você se credenciar que você não vai passar, com certeza, aí você pega o Bisping, pega o Romero. Se você passar do Romero, você pega o Bisping. Não, ele foi direto pelo cinturão. Então isso foi estranho e foi ruim para a divisão dos médios, porque ninguém está satisfeito com essa palhaçada. Essa é a realidade. É difícil treinar, ser motivado para ter a sua chance ao cinturão, sabendo que é tudo uma zona, que cada hora alguém disputa o cinturão que não realmente merece? Ah, cara, eu sou motivado em lutar, entendeu? Isso não me desmotiva nem um pouco. Eu sou motivado pelo desafio do meu próximo adversário. O cinturão é consequência. Eu sou um cara crente, todo mundo sabe que eu sou crente. E quando eu vou escolher uma luta, eu boto meu joelho no chão, peço para Deus entrar e escolher uma luta para mim. E é o que está acontecendo, é isso. Então, eu estou feliz de estar lutando. Mas eu também não tenho problema algum em parar de lutar. Eu parei em 2005 no jiu-jitsu, eu estava no auge da minha carreira. Eu parei de lutar. E se eu achar que está demais para mim, que está me enchendo o saco, eu boto minha viola no saco e paro de lutar, pronto. Eu posso abrir uma academia, posso ganhar praticamente o mesmo que eu ganho lutando e ser feliz, porque um sonho que eu tenho é abrir uma academia para mim, então não tenho problema algum em parar de lutar. Essa é uma coisa que passa pela sua cabeça hoje? Não passa pela minha cabeça parar de lutar, mas se estiver me enchendo o saco, eu posso parar de lutar, eu posso dar aula, eu tenho essa carta na manga e eu tenho certeza que eu vou ter muitos alunos. Faz a conta de 400 alunos treinando comigo. De 0 a 100%, quanto está cheio o seu saco? Nenhum, não. Estou com vontade de lutar, estou a fim de fazer o meu trabalho. Isso é uma coisa que não está me afetando. Todo mundo vê que eu estou empolgado em querendo luta, né? Infelizmente não é a luta que eu queria. Eu queria o Luke. Todo mundo sabe que eu queria lutar com o Luke. Todo mundo sabe que eu pedi o Romero também. Mas eu vou falar a verdade para você. O único cara que eu não queria lutar de verdade no UFC é o Mousasi, que esse é o encrenca. Eu peguei ele num dia muito bom. Eu estava num dia muito bom. Ele não estava num dia tão bom. E ele vai mostrar isso para todo mundo aí. Quando ele pegar o Chris Weidman, vocês vão ver quão bom é o Mousasi. Mas o critério comigo é totalmente diferente, né? Quando
A gente estava se credenciando, estava todo mundo junto ali, aí fala, não, o Jacaré não pegou o adversário tão duro, o Luke Rockhold pegou o Barbarian lá, que eu lutei agora, não, o Barbarian tirou pra nada. Eu falei, cara, eu também tirei o cara pra nada, agora o cara não é nada, quando eu lutei com o cara. Aí o cara, não, o Jacaré pegou o Belfort, final de carreira, e o Lyoto tava como? O Lyoto tava ruim, cara, o Lyoto também tava ruim, porque ele foi espancado pelo Luke e foi espancado pelo Romero, entendeu? Então, eles usam critérios diferentes quando é comigo. Quando é comigo, eles sempre inventam uma desculpa. Eu ganhei do Musashi. Pô, o Lyoto ganhou do Musashi e lutou pelo cinturão. Eu não só ganhei do Musashi, eu ganhei muito bem, finalizei e convenci. Eu não fui lutar pelo cinturão. Então, são coisas que estão acontecendo comigo que é muito estranho, entendeu? É muito estranho. Eu não vendo? Para de falar besteira, cara. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Por que você acha que com você o critério é diferente? Por todas essas coisas que eu acabei de explicar. Por que você acha que eles tratam as lutas de forma diferente, as suas vitórias de uma forma e as vitórias do Luke de outra? Sinceramente, eu não sei, não faço a mínima ideia porque está acontecendo isso. Eu estou ali para fazer meu trabalho. Eu só digo uma coisa: quem decide são os fãs. E eu deixo os fãs verem o que está acontecendo. Eles estão vendo. Você acha que é um problema com brasileiros hoje, assim, no UFC, ou é algo específico? Não sei. O Wilder, ele reclamou do Conor também, que ele queria lutar e o UFC não deu a luta para ele. Você acha que é uma coisa envolvendo vocês? O Demian também nessa situação. Pô, é uma palhaçada, né? O cara mais de 12 anos invicto, lutando e convencendo, aí sofre uma luta daquele jeito, não tem uma revanche? Não tem uma revanche? O que é isso, cara? Isso não existe. Não existe lugar nenhum do mundo. E sobre o Vitor Belfort, que ele perdeu no final de semana, disse que vai lutar a última vez e encerrar a carreira. Como você vê isso, a aposentadoria dele? Você acha que é o momento certo? O que o Vitor representa para os lutadores? Eu posso falar o que ele representa, né? Ele marcou uma geração, ele tem 20 anos em atividade, né? Ele tem altos e baixos, é normal. Isso na carreira de alguns atletas. Mas eu não posso decidir se ele tem que parar ou não. Eu tenho que ver o coração dele, a vontade dele, né? Mas o Belfort é o Belfort, entendeu? O fenômeno tá aí. Incentivou uma... Pô, lembro que eu estava em Manaus, cara, corria para a banca para comprar revista para ver o Belfort, cara. Então, eu não vou esquecer disso, entendeu? Ele incentivou uma geração e a gente tem que respeitar o legado dele. Independente de ele estar ruim agora, mas ele já deu muita alegria pra gente, entendeu? Então, eu penso e foco mais na alegria que ele deu pra gente do que nessa fase da carreira dele agora. Jacaré, pensando na sua carreira também, o que você acha, quer dizer, qual a sua torcida nesse confronto St-Pierre e Bisping? Porque se o Bisping ganhar, pode travar a categoria de novo por mais um ano. Se o St-Pierre ganhar, pode querer uma super luta, por exemplo, com o Anderson Silva. Para quem você tá essa torcida aí nessa luta? Pô, eu quero que eles sofram um nocaute duplo. Quero que eles vão se ferrar, cara. Essa é a realidade. Eu tô nem aí pra essa luta. Foi a mesma coisa que eu falei quando o Bisping lutou com Dan Henderson. Eu também tô nem aí, não vou nem assistir essa porcaria. Mas houve algum comunicado do UFC, por exemplo, também de ficar ali, tipo, se preparando caso algum se machuque e tal, para entrar de substituto? Eu sou campeão, não nasci para tampar buraco de ninguém. Se eles me chamarem, eles vão ficar a ver navio, que eu não vou bosta nenhuma. Fala um pouquinho do seu próximo adversário, Jaca. Já deu para analisar? Já começou o camp? Não, já comecei, estou bem. Estou muito bem fisicamente. É um adversário muito duro. A gente tem que tomar cuidado. Mas, cara, vai ser uma luta de um round só. Eu vou lá e vou finalizar esse cara. Ele está tendo uma grande fase. Você acha que ele é o adversário mais duro que está enfrentando dentre os seus últimos adversários depois do Romero? Mais duro sou eu, cara. Eu vou pegar e vou finalizar.